não é questão de você argumentar contra os caras. Porque se você argumenta e você usa a mesma linguagem deles, você o reforçou de qualquer modo. Tem que mudar o enfoque. Você não pode esquecer que 20 ou 30 anos atrás nós tínhamos uma situação de monopólio absoluto dos meios de comunicação, do meio editorial, do ensino, desde o primário até a universidade. Em suma, tinha hegemonia cultural esquerdista total. Hegemonia não significa apenas o domínio material dos meios de ação. Não é isso, é uma coisa muito mais profunda. Eu me referi um pouco a isso nesse artigo chamado Militância e Realidade, de 2004, do qual vou ler 2 parágrafos aqui para deixar a coisa mais clara. Sem uma rede de militantes, simpatizantes e companheiros de viagem, não existe ação política. Com ela, a ação política, se não limitada por fatores externos consolidados historicamente, a religião e a cultura em primeiro lugar, pode estender-se a todos os domínios da vida social, mesmo os mais distantes da política em sentido estrito, como, por exemplo, a pré-escola, os consultórios de aconselhamento psicológico e sexual, as artes e espetáculos, os cultos religiosos, as campanhas de caridade, até a convivência familiar. A diferença entre os partidos constitucionais normais e os partidos revolucionários é que aqueles limitam a sua esfera de ação à área permitida pela cultura e pela religião, ao passo que os partidos revolucionários destroem a cultura e a religião para remoldá-los à imagem e semelhança dos seus ideais políticos. Abolindo os freios tradicionais, o que é facílimo num país de cultura superficial como o Brasil, a organização da militância revolucionária transforma todos os ramos da atividade social, todas as conversações, todos os contatos humanos, mesmo os mais aparentemente apolíticos e ingênuos, em instrumentos não declarados de expansão do poder do partido. Sei que essa concepção é monstruosa, mas não é minha, é de Antônio Gramsci. Uma vez que ela seja posta em execução numa dada sociedade, e aí alcance razoável sucesso, toda a existência humana da sociedade será afetada de hipocrisia e duplicidade, pois aí praticamente não haverá ato ou palavra, por mais inocente ou espontâneo, que não sirva consciente ou inconscientemente a uma dupla finalidade. Aquela que seu agente individual tem em vista no seu horizonte de consciência pessoal, e aquela a que serve, volens nolens, quer dizer, querendo ou não, no conjunto da estratégia de transformação política, que canaliza invisivelmente os efeitos de suas ações para a confluência num resultado geral que ele seria incapaz de calcular e até de conceber. Isto era exatamente a situação que estava montada no Brasil. Em nenhum lugar do mundo o esquema da Revolução Cultural Gramsciana foi adotado com tal amplitude como no Brasil, e nem obteve sucesso similar. De modo que, tal como as coisas estavam, vamos dizer, na segunda metade dos anos 80 ou começo dos anos 90, não havia sequer uma linguagem para você expressar opiniões ou sentimentos que fossem contrários à doutrina hegemônica. Mesmo as pessoas que queriam protestar contra ela tinham de usar os mesmos termos, os mesmos jogos de palavras, os mesmos cacoetes, de modo que, se no conteúdo você estava se opondo, na forma você estava reforçando. Tá certo? E isso aí eu estava observando isso fazia muito tempo. Vocês veem pelos aqueles capítulos do Imbecil Coletivo, são notas que eu fui tomando ao longo de toda a década de 80. Isso aqui depois foi reunido em livro. Mas eu toda semana eu pegava uma notinha daquela e lia para os meus alunos. Então, observando isto, eu vi que a situação, vamos dizer, de domínio hegemônico era muito mais profunda do que as pessoas poderiam imaginar. Tá certo? Uma das características da hegemonia é que ela parece que não existe. É tão natural você fazer as coisas daquela maneira, não existe outra maneira de falar. É como dizia o Richard Rorty, né? Ele dizia, como nas questões filosóficas não existe uma instância superior que possa julgá-las, então não adianta você provar que tem razão. O que você tem que fazer é inculcar nas pessoas o seu modo de falar. E isto era tudo. Então isto invadiu, vamos dizer, a literatura, o teatro, o cinema, a educação primária, as conversações domésticas, as orientações dos psicólogos em consultórios, invadiu tudo, um negócio oceânico. Então é evidente que o que você pode fazer para remediar uma situação dessa? Você tem que agir na esfera cultural, portanto na esfera psicológica profunda,
Tá certo? Em primeiro lugar, você criando uma outra linguagem que lhe permita, tá certo, opor-se à hegemonia, não nos termos dela, que é uma coisa que só a reforça no fim das contas, mas quebrando realmente a linguagem hegemônica. E foi isso exatamente o que eu comecei a fazer. Então a minha ideia era, vamos dizer, quebrando aquela camisa, rompendo aquela camisa de força linguística, tá certo? Linguística, simbólica, etc. Você possibilitar que as pessoas percebessem outras coisas. Isso é antes de você falar em política, presta atenção. Ninguém aqui está falando em política. Antes de você falar de política, você tem que criar uma nova linguagem, tá certo? Que permita que as pessoas percebam aquilo que elas não estão percebendo antes. Por exemplo, quando você se opõe, né, a alguma coisa que o partido dominante fez, e você apela aos termos democracia, direitos humanos, etc., você está caindo na mesma linguagem. Porque você falou direitos humanos, já tem toda a conotação que eles desejam. Tá certo? Isso só para dar um exemplo. Você falar desigualdade social, diversidade, discriminação, etc. Bom, é claro que você pode tentar se opor a eles, dizendo assim, não, vocês é que são os discriminadores, vocês é que são os racistas, vocês é que são... Quer dizer, jogar a mesma linguagem contra eles. Isso é um recurso pueril, porque você está reforçando a hegemonia neste mesmo momento. Até para atacar você, eu tenho que me submeter aos termos que você criou e que você impôs. E todo mundo caía nisso. Então, nesta altura, se a situação psicológica, cultural, linguística é esta, a discussão política é inútil. Principalmente se essa discussão política se centrar em determinados temas de ordem prático-econômica, sem tocar na questão da hegemonia. Por exemplo, eu participei muitas vezes do Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade era uma reunião que se fazia anualmente em Porto Alegre, e onde eles juntavam liberais e conservadores, todo ano. Era um negócio monumental, assim, reunia 2, 3 mil pessoas. Tá certo? Mas no restante do país não saía uma linha a respeito. Então era o único centro de debates que realmente existia, onde você podia confrontar ideias. No resto do país não confrontava, você só tinha debate interno da esquerda. Não é isso? Então, o Fórum da Liberdade era realmente uma ilha de liberdade, só que era um fenômeno estritamente local, né, do Rio Grande do Sul. E, ademais, 90% do que ali se fazia era assim, propaganda das ideias liberais, propaganda da economia liberal. Olha aqui, a economia socialista não funciona, a economia capitalista é muito superior, que é uma coisa que é verdade, sem dúvida. Tá certo? Basta você examinar anualmente o famoso Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, e você vê que, de fato, onde você tem mais liberdade econômica, você tem um padrão de vida melhor, você tem a sociedade funciona, tem mais bem-estar. Isso é coisa que não precisa nem discutir. É 100% certo. Só que, como é que você pode, mediante uma argumentação de ordem econômica, você se opor a uma hegemonia total que penetra dentro do subconsciente das pessoas, que orienta a sua vida familiar, sua vida sexual, suas relações de amizade, etc. etc. Eu digo, peraí, isso é a mesma coisa que você querer ferir um elefante com uma agulha de costura, tá entendendo? Uma agulha de crochê. Não é isso? Então, eu notando, por um lado, a boa intenção daquele pessoal, do Fórum da Liberdade, e por outro lado, a sua total impotência no conjunto. Você vê aqui mesmo os livros do Instituto Liberal, tem livros magníficos, tem a Ação Humana do Ludwig von Mises, foi traduzido pelo meu falecido amigo, Donald Stewart. Foi a melhor tradução brasileira que eu li na minha vida. O homem era um engenheiro, não era um tradutor profissional, a tradução é magnífica. E o livro é importantíssimo. Aqueles livros não apareciam nas livrarias, você tinha que ir no Instituto Liberal para comprá-los. Então, esse pessoal liberal está completamente isolado e impotente. E eu achava isso deplorável e falava, bom, então eles estão seguindo, evidentemente, uma estratégia errada. Eles estão com a doutrina certa. O que eles estão falando é verdade. Só que a estratégia é errada, porque eles estão num confronto, num debate de economistas, no fim das contas, né? Sem contar que vinha esse material liberal, vinha, às vezes, infectado de certas doutrinas que ajudavam a hegemonia, né? Se você for pegar, por exemplo, a doutrina da Ayn Rand, quer dizer, a virtude do egoísmo, não é isso?
Quer dizer, você tem de um lado uma facção imensa que domina todos os canais de comunicação, falando do altruísmo, da igualdade, da caridade, etc. Não esqueçam que as campanhas de caridade foram já assambarcadas e usurpadas por essa gente já na década de 80, através do Betinho, né? Que chegaram a... Veja, a revista Veja chegou a propor a beatificação do Betinho. Veja o ponto que nós chegamos. E parecia normal. Quer dizer, o Betinho parecia realmente a Madre Teresa de Calcutá. Na verdade, ele era apenas um estrategista comunista que dizia, então, tudo isso que eu estou fazendo é para chegar à estatização dos meios de produção, socialização dos meios de produção. Ele dizia isso. Só que isso não saía na grande mídia, parecia só o lado, como é que se diz, bondoso e romântico da coisa, o lado quixotesco da coisa. Então, quer dizer, um lado monopoliza os bons sentimentos e o outro vem com a teoria do egoísmo. Você está comprovando o que eles estão falando. Você está vestindo a camiseta. Né? Vocês aí estão querendo fazer o bem ao próximo, mas eu só quero ganhar dinheiro, porque ganhando dinheiro eu já estou fazendo um bem sem nem pensar nisso. Eu cuido do meu interesse e automaticamente crio riqueza e vocês ganham. Mas havia também, vamos dizer, da parte do Roberto Campos, né? Aquele famoso argumento de quem não é comunista aos 20 anos não tem coração e quem continua sendo comunista aos 50 não tem cérebro. Você está dando, vamos dizer, aos comunistas o monopólio dos bons sentimentos. Quer dizer, que se você tem bons sentimentos, você tem que ser comunista. Depois você amadurece, você vê que esses bons sentimentos são uma besteira, que o negócio é ser realista, é fazer as contas, etc, etc. Eu digo, de novo, você está reforçando a hegemonia. Você está dizendo, vocês têm o monopólio, têm o direito de ter o monopólio dos bons sentimentos. E nós aqui somos apenas, né, velhos de coração endurecido, que sabemos fazer as contas e sabemos resolver os problemas na prática. E assim, tudo o que se falava, tudo o que se abria a boca contra a hegemonia terminava por reforçá-la. Por quê? A linguagem ela tem a sua própria força. Vocês não imaginam a profundidade dos estudos linguísticos que Antônio Gramsci fez e que a turma gramsciana empreende até hoje. Isso só esse tópico, o domínio da linguagem, dá para lotar uma biblioteca. Eu pergunto, quem no lado liberal conservador de tudo isso? Ninguém, exceto um cara, este que vos fala. Tá certo? Então você vê, um lado já tramou todo o domínio da linguagem para forçar as pessoas a serem socialistas sem saber. Quer dizer, elas apoiam tudo que veio do socialismo e não dão o nome socialismo. E do outro lado tem um neguinho que levanta lá com uma teoria econômica, dizendo que a dele é mais eficiente. É de uma impotência absolutamente cruel. Né? Então eu percebi, falei, a primeira coisa, nós temos que quebrar o esquema linguístico. Então, não é questão de você argumentar contra os caras. Porque se você argumenta e você usa a mesma linguagem deles, você não reforçou de qualquer modo. Então, tem que mudar o enfoque. Foi para isso que eu escrevi o Imbecil Coletivo.